Hoje é dia de falar de vergonha alheia aqui no canal. Oi gente, eu sou a Gláucia e hoje é dia de book tag por aqui. Eu vou responder a tag da vergonha alheia que a Paola Alexandra criou. Vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo para quem ainda não conferiu, poder ir lá conferir depois de assistir esse vídeo. Mas já adianto para vocês que eu respondi essa tag deve ter uns 2 meses e eu ainda não tinha criado coragem para trazer ela aqui para o canal, mas eu estava refletindo sobre isso, né, e pensando que nós não devemos nos envergonhar das leituras que nós fizemos ali no nosso início da vida de leitora, pelo contrário, né, esses livros foram o que nos ajudaram a construir aí alguma maturidade, né, para reconhecer quais são as problemáticas que existem nele, e hoje a gente consegue separar muito bem essas coisas, né? Então hoje eu vou responder essa tag, já estou aqui me preparando para a vergonha alheia que eu vou passar, mas bora lá, vamos conferir quais são as minhas respostas. Antes de tudo, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, já deixar seu like e compartilhar esse vídeo com algum amigo que também possa gostar desse tipo de conteúdo, algum amigo que também já passou algumas vergonhas alheias aí na vida literária. E também aproveito aqui para deixar um beijo para todos os membros lá do Clube Mais Que Livros, que fazem parte do meu clube que fica lá no Catarse. Se você ainda não conhece esse projeto, ele vai estar linkado aqui embaixo na caixinha de descrição. Vamos então começar a responder essa tag. Ela tem 8 perguntinhas e a primeira delas é: um livro que você tem vergonha de ter amado? Eu fiquei pensando muito nessa pergunta antes de responder, pensei até em trocar a resposta, porque tinham vários livros que eu poderia colocar muito bem aqui, mas eu acabei escolhendo um que eu nem sei porque amei esse livro na época. Ele tem uma premissa bem problemática e não sei por que ele foi amado na época, mas esse livro é o Intenso Demais, que é o primeiro volume da trilogia Rockstar. Ele tem uma premissa bem problemática. Aqui nós temos um casal de namorados, que é a Kiera e o Danny. Eles decidem aí recomeçar a vida, né, ir morar juntos em uma outra cidade. E como eles estão ali apertados de dinheiro, eles decidem alugar um quarto na casa do melhor amigo do Danny, que é o Keelan Kyle, que é esse rockstar que está aqui na capa, né, pegador, que é mulherengo e tal, e eles decidem morar com ele. Só que a grande questão aqui é que o namorado da Kiera, ele vai trabalhar numa outra cidade e ele simplesmente esquece ela na casa do amigo. E o que acontece, né? Aquele clichê. Eles acabam se envolvendo. Então, eu acho essa premissa bem problemática, né? Poderíamos até falar que, mas o namorado deixou ela lá e acabou esquecendo. Mas não é certo, né, gente? Não tem como dizer que isso é certo. Ela deveria primeiramente terminar esse relacionamento, já que ela estava insatisfeita, e o amigo não deveria se envolver com a mulher do outro, né? Com a namorada do outro. Isso é bem complicado. E o mais complicado aqui é que a gente acaba shippando, né? Pelo menos eu shippei, eu sei que muitas leitoras shipparam também o Keelan, que é esse rockstar, com a Kiera. E isso é extremamente errado. O Keelan, ele tem aí um passado traumático, né? Aquele clichê do mocinho com passado traumático, então ele pode tudo, né? Tudo é perdoado. E esse tipo de premissa não funciona mais hoje em dia, né? A gente não aceita mais que esses homens traumatizados façam o que querem. A gente não aceita mais que as mulheres fiquem ali de saco de pancada deles, ajudando com que eles acordem para a vida. Então, eu não sei porque eu amei esse livro na época, mas hoje, com certeza, ele não funcionaria para mim. A segunda perguntinha dessa tag é: um romance problemático que você vergonhosamente ainda ama? E eu vou trazer esse livro aqui com muita dó no meu coração, porque eu realmente ainda amo muito essa história. Tenho um medinho ali de reler e me frustrar, né? Acabar descobrindo que não é bem assim. Mas esse livro, pra mim, é Sussurro, da Becca Fitzpatrick. Já panfletei demais. Inclusive, hoje em dia, quando me falam ainda de romances com anjos caídos, ainda é o primeiro livro que vem na minha mente. E eu acho ele problemático não pela questão do relacionamento amoroso em si, mas pela questão sobrenatural que existe, né?
o Pat, ele não tem ali uma relação muito bacana com a Nora no início desse livro, né? Ele meio que odeia ela, ele trata ela mal. Só que aqui eu passo meu paninho ainda, porque não é em relação ao homem-mulher, né? Ao relacionamento amoroso que existe entre eles, mas pela questão sobrenatural que acaba fazendo com que ele naturalmente a odeie. Então, esse é um livro que eu ainda amo, que eu pretendo reler em algum dia, mas com muito medo de não gostar mais dessa história como gostei lá em 2012. Terceira perguntinha. Um autor que só faz o fã passar vergonha. Eu pensei em relação a essa pergunta e eu confesso pra vocês que eu não costumo acompanhar autores, mesmo aqueles que eu gosto muito do livro, eu não tenho muita paciência para ficar acompanhando. Eu acabo olhando mais quando acontece alguma polêmica, né? Quando acontece alguma coisa boa ou ruim, aí eu vou olhar sobre, mas eu não costumo acompanhar muito autores. Eu gosto muito do livro, gosto da obra em si, mas eu acabo não atrelando as duas coisas, sabe? Então só me vem à mente a J.K. Rowling, né, que parece que já acorda ali inspirada, pronta para fazer o fã de Harry Potter passar vergonha. Então essa é a única que me vem à mente. Eu acho que ela representa bem aí essa perguntinha da Tag. Quarta perguntinha. O boy lixo que um dia já conquistou seu coração. Para essa eu escolhi o Miles de O Lado Feio do Amor. Na época que eu li esse livro, eu gostei bastante. Eu lembro que eu dei 5 estrelas, estava até conferindo aqui no meu Scooby, e realmente eu dei 5 estrelas para esse livro. Mas eu lembro que anos depois, quando a gente começou a ler muitas histórias sobre relacionamento abusivo, eu comecei a pensar sobre essa história, comecei a revisitar as lembranças que eu tinha desse livro e comecei a perceber que a relação do Miles com a Tate aqui não é uma relação saudável, não é uma relação justa, não é boa. A Tate não merecia passar por tudo que passa aqui, né? O Miles é bem injusto. E a gente volta mais uma vez naquela situação do mocinho com traumas do passado, e eu acho que isso já tá cansativo demais. Isso não funciona. Eu acho que a gente tem que parar de normalizar essa questão de que a mulher tem que entender todos os traumas do mocinho, mesmo ele sendo rude, mesmo ele sendo bruto, e aguardar com que ele seja ali o que ela espera que ele seja, né? Aguardar com que ele seja o que ela mereça. Então acho que mulher nenhuma merece passar pelo que ela passa aqui. Então não dá pra passar pano pro Miles. Ele é um boy lixo que já conquistou meu coração, mas hoje não mais. Quinta perguntinha, a mais difícil de responder, a mais vergonhosa, é aquela perguntinha que pode cancelar carreiras, que é Por Irradiação, o livro mais vergonhoso que você já favoritou. E pra mim, esse livro, quem me acompanha há algum tempinho sabe que é After, da Anna Todd. Eu li essa série inteira, na época eu panfletei ela bastante, indiquei para várias amigas, fiz várias amigas lerem, elas acabaram gostando também, mas eu acho que esse livro, apesar de ser vergonhoso ter favoritado ele, eu acho que ele é importante pra gente ler e compreender que o que acontece aqui entre esse casal não é correto. A gente precisa mostrar que o relacionamento entre o Hardan e a Tessa é um relacionamento que nenhuma menina deve se submeter, né? Nenhuma mulher é centro de reabilitação para homens. Então, esse livro é pura irradiação, é o suprassumo do relacionamento abusivo, do abuso psicológico, né? Até do abuso físico. Então, After tem muitas problemáticas sendo envolvidas. Eu lembro que eu devorei essas histórias, eu não conseguia parar de ler e eu ficava torcendo para que o Hardan tomasse jeito na vida, mas ao mesmo tempo, além dele ser muito tóxico, a Tessa também acaba ficando muito tóxica, então é um relacionamento entre duas pessoas tóxicas. E é muito pesado ler sobre isso. Eu lembro que eu chorava muito lendo esses livros, porque o que acontece aqui é desesperador, né? O que ele faz com essa menina, o que essa menina acaba se tornando aí também em boa parte do livro. Mas ainda toco na tecla que é um livro importante para a gente entender essa problemática, para a gente ver que isso não é correto, para a gente fazer com que as jovens entendam que esse é um tipo de relacionamento que a gente precisa correr para longe, sabe? Que a gente não deve aceitar. E aqui eu não consigo desapegar desses livros, porque na época que eu li eu gostei tanto
E eu fiquei muito feliz também que acabou saindo aqui uma frase minha em um dos livros do After, aqui no livro 4, que é After Depois da Esperança. Tem aqui uma frasezinha minha bem na primeira página, aqui no topo do livro. Tem aqui blog mais que livros, é um pedaço da minha resenha. E eu dizia aqui que Hardan e Tessa eram raiva, intensidade e amor, como peças de um quebra-cabeça que para o encaixe perfeito precisam se completar. Então, para mim, eu achava que eles eram almas gêmeas, mas depois que eu fui absorvendo essa história, depois que eu fui lendo mais sobre essa questão de relacionamento abusivo, eu fui compreendendo que não, eles não são um encaixe perfeito, o relacionamento deles é completamente problemático e a gente precisa sempre falar sobre isso e alertar sobre isso. Sexta perguntinha: um livro que você tem medo de reler e passar vergonha? Para essa eu escolhi um livro que faz parte de uma duologia, que é o Entre Agora e o Nunca, da Redemesky. Eu lembro que na época eu adorei esse livro, eu adorei ainda mais a continuação, né, porque é uma duologia, e na época eu dizia que era a melhor duologia que eu já li na minha vida. Família, meu Deus, eu fico com medo, assim, sabe, dessas coisas que a gente fala, mas são momentos, né, são fases da vida, a gente amadurece, a gente vai refletindo sobre algumas coisas, a gente vai enxergando algumas problemáticas e a gente vai amadurecendo, né? E eu acho que é isso que aconteceu aí com a maioria desses livros que eu li lá no início da minha vida de leitora. E esse aqui, eu ainda fico um pouco chocada, porque eu não lembro de muita coisa que acontece nesse livro, eu não lembro principalmente da relação, né, dos detalhes da relação entre mocinha e mocinha. Mas depois que eu comecei a falar que esse livro era um querido pra mim, algumas amigas que já leram falaram que ele era extremamente problemático. Então eu tenho, ao mesmo tempo, curiosidade e muito medo de reler e acabar descobrindo que eu estava completamente enganada quando falei que esse livro era a melhor duologia da minha vida. Então, assim, esse eu tenho muito medo de reler e passar vergonha alheia. Sétima perguntinha: a adaptação literária mais vergonhosa de assistir? Para essa eu escolhi 2 livros que foram adaptados e que eu achei vergonhosas as adaptações. E a primeira é Falling, da Lauren Kate. Eu li a série inteira desses livros, né? Foi uma das primeiras que eu li, na época que eu tava muito fã de Anjos Caídos, eu queria ler tudo sobre. E essa série eu li na época, não chegou a ser uma querida pra mim, pelo contrário, eu achei que foi maçante. Apesar de eu gostar muito da premissa, eu acho que ela tem uma escrita cansativa. Só que eu fiquei muito curiosa para assistir a adaptação, porque eu achei, talvez a adaptação seja melhor que os livros. E aí eu fui assistir no cinema, e olha que arrependimento. A adaptação é fraquíssima, o elenco é de centavos, o roteiro é de centavos, então assim, vergonha alheia ao extremo. Acho que até quem é fã reconhece que essa adaptação é horrenda. E o outro livro que eu escolhi aqui, que teve uma adaptação que eu detestei, é o Por Lugares Incríveis. Eu tava assim muito curiosa para assistir, né, a adaptação, acordei cedo porque a Netflix estava lançando, e aí eu não vi a hora de desligar a televisão e acabar de assistir essa adaptação, porque eu achei que a adaptação ficou muito problemática, achei que não teve respeito aqui com os temas tratados. Acho que foi péssima adaptação. Quem puder ficar só no livro, fique só no livro, porque vale muito mais a pena. E por último, todo mundo tem vergonha de ter lido e amado, mas você não. Quem me acompanha já imagina qual vai ser a minha resposta para essa pergunta, né? E obviamente seria Crepúsculo. Eu não tenho vergonha nenhuma de amar Crepúsculo, eu permaneço amando. Já li 3 vezes, pretendo reler mais vezes. E toda vez que eu leio novamente essa história, né, que eu releio, eu amo mais ainda. Porque Crepúsculo foi a história que me fez ser leitora, foi a história que me fez descobrir esse mundo da blogosfera, foi a história que me trouxe muitos amigos na internet, foi a história que me trouxe aqui pro canal, pro blog, pro Instagram, pra Twitch. Então, tudo eu devo a essa história que conquistou meu coração desde o primeiro momento. Eu amo esse casal. Eu sei que muita gente reclama aí de algumas características do relacionamento entre Edward e Bella, mas eu vejo isso
como algo que pode ser explicado por conta aí da questão sobrenatural que envolve esse relacionamento. Então sim, passo meu pano para Crepúsculo, continuo amando e tenho muito orgulho de ser fã dessa série porque eu amo demais e ela significa muito para mim. E eu sei que significa para muitos leitores também. E foi isso, eu sobrevivi à tag da vergonha alheia. Me conta aqui se algum dos livros que eu mencionei também fizeram parte da vida de leitores de vocês. Me conta aqui um livro que você tem vergonha de ter amado. Vou adorar saber qual a opinião de vocês. E lembrando mais uma vez que essa é uma tag não para gerar polêmica, não para cancelar esses livros. Eu acho que eles são muito importantes para nossa construção como leitores, né? A gente não nasce sabendo, pelo contrário, a gente vai aprendendo através de debates, de histórias que a gente lê, de exemplos que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Então, acho que esses livros são muito importantes, sim, pra gente, para gerar debates que vão agregar na nossa vida. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha e compartilha esse vídeo com algum amigo que também possa gostar desse conteúdo. E também se inscreva aqui no canal para ficar por dentro das próximas novidades que virão. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês e pra todos os membros lá do Clube Mais Que Livros. E a gente se vê no próximo vídeo.